O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, de São Marcos, Jesus prevê a sua paixão pela segunda vez. Os discípulos não sabem do que é que ele está falando. Ou seja, Jesus estava acostumado em falar em parábolas. De repente ele vem com essa notícia de que ele vai morrer em Jerusalém. Mas será que ele está falando a verdade literal ou ele está fazendo uma comparação? O que será que ele está dizendo com isso? Não entendiam absolutamente nada. Não entendiam absolutamente nada por 2 razões. Primeiro, porque eles não haviam ainda descoberto que nas Escrituras estava previsto que o servo de Deus e o Messias eram a mesma pessoa e que, portanto, toda a glória prevista do Messias era, ao mesmo tempo, toda a desgraça e o sofrimento previsto para o servo de Deus. Agora, não somente isto. Nossa própria deformação interior, nós, por causa do pecado original, somos chamados a uma espécie de grandeza desordenada longe de Deus, como Adão e Eva. Sereis como deuses. E então os discípulos, logo em seguida, já começam a disputar quem vai ser o maior, etc. e tal. Pecado, claramente, o pecado da soberba. E o pecado da soberba é muito grave. O pecado da soberba é grave por 2 razões. Primeiro, a gente vê os pecados como, por exemplo, uma pessoa que bebe demais, que faz sexo desregrado, uma pessoa muito apegada ao dinheiro, etc. e tal. Todos esses são pecados graves, mas não são tão graves como a soberba. Por quê? Primeiro, esses pecados são vergonhosos e é fácil a pessoa se livrar deles, porque a própria pessoa que os comete se sente envergonhada. Já o soberbo, que tem pecados espirituais, que se acha muito virtuoso, se acha muito melhor do que os outros, dificilmente ele se dá conta da sua soberba. A gente vê algumas situações de pessoas que não enxergam a própria soberba, que às vezes dá vontade, dá uma tentação da gente rezar: Senhor, permitir que esse pobre infeliz caia num pecado clamoroso para ver se finalmente ele se humilha. Sim. O pecado da soberba também é grave por uma segunda razão. Porque ele nos coloca diretamente contra Deus. Por quê? Porque no fundo, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Sereis como deuses. Pois bem, Jesus então toma a criança e nos ensina o caminho da humildade e da humilhação. Nós precisamos realmente servir as crianças, acolhê-las, sermos pequeninos como elas, para podermos entrar no reino dos céus. E é por isso que a gente então vê verdadeiramente que na base do edifício espiritual nós temos 2 virtudes, uma negativa e outra positiva. A virtude
da humildade e a virtude da fé. Como uma árvore. A árvore, ela para crescer, se você vai ter uma árvore de 5 metros de altura, você precisa que essa árvore tenha raízes muito profundas. A raiz é a fé. Mas a raiz não vai ser profunda se você não cavar o buraco. Ou seja, se lenta, gradualmente, pacientemente as raízes não forem se escondendo humildemente no seio da terra, se tivermos isto, teremos um edifício com uma base muito sólida. A humildade nos dá essa solidez. Então, você quer crescer espiritualmente? Você quer realmente que a sua vida de oração faça você ter uma vida de comunhão cada vez maior com Deus? Então, humildade. Se humilhe na presença de Deus. Essa é a realidade mais importante quando você vai começar qualquer oração, qualquer atitude nossa diante de Deus. A primeira coisa, uma humildade, uma humilhação, que nós mostremos para Ele que somos capazes de nada e sem Ele nós nada somos. Que isso seja sincero. E aí então estaremos no caminho do Cristo, porque somente quem vai neste caminho de paixão e morte que leva a Jerusalém é que poderá ressuscitar na Páscoa. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.